Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos desenvolver esse Power BI aqui do zero. E também, gente, vocês vão ver a quantidade de conteúdo que você vai obter desenvolvendo comigo esse dashboard em poucos minutos. Então, vamos embora. Meus lindos, antes de passar para o Power BI, preciso te passar alguns conceitos, que é muito importante antes da gente começar a desenvolver o nosso amigo Power BI, o nosso dashboard. Primeiro passo, gente, o Power BI ele consulta uma base de dados. Então, a base de dados ela pode ter qualquer tipo de extensão que o Power BI vai consultar. Aqui eu coloquei alguns exemplos. CSV, arquivo separado por vírgula. XLSX, arquivo de Excel. Conecta também, gente, é um PDF, é um banco de dados, um API. Então, o Power BI é uma ferramenta que tem mais tipos de conexões. Então, a ferramenta sempre vai criando alguns tipos de conexões. Mas, para eu criar o meu dashboard, você já entendeu que eu preciso ter uma base de dados. Sem base de dados não dá para construir. Além disso, eles chamam um cara chamado Power Query, que é o cara que vai ajudar a tratar, podar a base, deixar ela bonitinha, para que essa base, ela que saiu daqui, vai vir para cá para o Power Query vai tratar e vai mandar para o Power BI. Então, o Power BI, o ideal, ele já recebeu uma base tratada, sem erros, sem linhas em branco, porque quem vai fazer esse trabalho vai ser o nosso amigo Power Query, que é uma ferramenta de ETL. Matheus, me traduz aí o que é um ETL. ETL na tradução é transformar, ou extrair, transformar e carregar. Então, ele extrai o valor, transforma ele, deixa ele bonitinho e carrega ele em outra ferramenta, que nesse caso aqui vai ser o nosso amigo Power BI. Ele vai dizer assim, ó, toma Power BI, te vira aí, agora o teu trabalho é desenvolver os gráficos, perfeito? Vou descer aqui, agora vou explicar um pouquinho sobre eixos. Existe o eixo Y e o eixo X. Aqui eu estou criando um gráfico de rank, então toda vez que eu for colocar o rank, eu vou colocar os nomes sempre no eixo Y, que é o eixo vertical, e os valores no eixo X, que é o eixo horizontal. Por exemplo, eu quero saber qual é os produtos que tem mais vendas. Então, eu vou colocar a coluna, o nome do produto no eixo Y, porque os nomes das barrinhas vão ser basicamente no eixo Y. E se eu quero comparar as vendas, eu vou colocar no eixo X o valor da venda, que é o que vai dar atração para crescer ou diminuir as minhas barras. Então, quando você está falando melhor vendedor, melhor filial, melhor isso, quando você for comparar algo, é muito importante você utilizar o eixo sempre na vertical, até a leitura ó, em Z fica melhor. Aqui abaixo, quando você quiser fazer um gráfico de uma forma temporal, aí você vai colocar as datas no eixo X, que é o horizontal, porque você enxerga as datas como fosse uma timeline e os valores vai fazer esse gráfico de linha aqui, ó, aumentar e diminuir. Mas, gente, se você não está pegando 100%, fica calma aí, que na construção desse BI você vai pegar. Vamos na construção. Antes da construção, vamos conhecer os arquivos que você vai baixar aqui clicando é o Drive, não precisa colocar e-mail, nada, eu não vou ficar te enviando um e-mail marketing. Aqui, realmente, eu estou para te ensinar. Baixa esse carinha aí e vamos começar a construir. Descompacta o arquivo, que é importante. Vamos lá? Olha aí, meus lindos, baixaram a pastinha aqui embaixo, descompactaram, vocês vão encontrar exatamente essa situação. Então, aqui eu tenho o arquivo pronto do Power BI. Se você clicar, você vai abrir. Eita, Matheus, não está aparecendo esse ícone aqui igual ao seu. Significa que você não instalou o Power BI. Então, instala o Power BI, que é bem simples. Você pode até baixar pela App Store aí da Microsoft. Outra coisa, a base de dados, que é um CSV, e as imagens, que aqui ó, é o background, que aqui ele tem uma cor. A gente poderia colocar lá a cor do background, mas vamos colocar a imagem, porque nas próximas aulas a gente vai utilizar muito o dashboard com a imagem por trás aí como tela de fundo. Tem um hexadecimal, que é o código da cor, ok? E a imagem, que é a logo que vocês vão trabalhar hoje. Então, é isso aí, pessoal. Já está tudo baixado, descompactado. Agora vamos para a parte mais importante, desenvolver o nosso amigo Power BI e criar um dashboard sensacional. Vamos comigo? Temos que falar também sobre essas etapas, que basicamente é muito importante quando você for desenvolver o seu Power BI. A primeira etapa vai ser o tratamento dos dados que vamos utilizar e vamos pedir ajuda ao nosso amigo Power Query. Lembra lá aquele cara ficar no meio?
Depois, vamos criar os darks, que vocês vão aprender daqui a pouco. Vamos personalizar o tema, o tema do relatório. Vamos importar as imagens que está na pastinha e construir o nosso dashboard, seus visuais e indicadores para finalizar aí com chave de ouro. Vamos embora? Fala, meus lindos. Abre agora o teu Power BI. Gente, abri aqui o Power BI. Como é que a gente vai fazer agora? Você vai clicar em relatório em branco. E aí, o primeiro passo que eu falei para vocês, o Power BI precisa se conectar a uma base de dados. Então, a base de dados é muito importante também você saber qual é a extensão. Se é .xlsx, se é .csv. E a base que vamos utilizar é um .csv, que é um arquivo de texto separado por vírgula ou ponto e vírgula. Então, você vai clicar aqui em obter dados, texto CSV, vai acessar a aula 1 aqui, que é o arquivo da aula 1. Você vai vir aqui e vai clicar em base de dados e vai clicar no loja bolos venda janeiro. Ele vai carregar, ele vai consultar os dados e ele já vai fazer uma análise muito importante. E eu tenho 2 pontos para te passar. Primeiro ponto, o Power BI ele vai tipar as colunas. Como assim, Matheus? Não estou entendendo. No Excel, eu acredito que você já mexeu. O Excel, você quer transformar uma célula para data. Você clica na célula e vai lá e transforma ela para data, valor de moeda, valor fracionado, porcentagem. E aqui no Power BI a gente tipa a coluna, a gente não tipa a célulazinha, é a coluna. Então, deixa eu te explicar o que é que está acontecendo aqui. Primeiro passo, o arquivo de origem. Ele visitou o arquivo de origem e ele viu que a língua que está escrita esses dados é uma língua portuguesa, entendeu? E tem acentuações e tudo mais. Então, para ajudar ele a interpretar esse grupo de caracteres, eles utilizou o Unicode UTF-8 para aparecer esses caracteres especiais. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes acontece comigo. É eu carregar um arquivo e não conseguir ver o acento no débito ou o acento no cartão, e ele joga outro tipo de caractere e fica aquele negócio desorganizado. Por quê? Ele não utilizou o aplicativo ou o local, não utilizou o grupo de caracteres certo para conseguir interpretar aqueles textos. Então é muito importante. Delimitador, ele viu que a delimitação para passar as colunas, ele utilizou o ponto e vírgula. Além disso, tem a detecção de tipo de dados. Então, ele pegou, com base nas 200 primeiras linhas, ele começou a tipar as colunas. Agora, você vai clicar aqui, ó, transformar dados, porque vamos chamar o nosso amigo Power Query para dar uma tratada nessa base aí, porque eu não vou clicar direto aqui no carregar, porque eu não tenho certeza se minha base ela está 100%. Vou vir aqui, transformar dados. Depois eu vou transformar dados, eu vou analisar. Vocês estão vendo aqui, ó, cada coluna tem o seu tipo, e se você quiser alterar o tipo, você só clica aqui, ó, no ícone, e ele pergunta qual é o tipo que você quer alterar. Eu vou alterar só aqui, ó, preço unitário, ele está com um número decimal, mas eu quero o número decimal fixo. Voltando mais uma vez, deixa eu pegar aqui, eu vou clicar em cima do ícone, e aí vou transformar. Aí ele vai me lançar essa pergunta aqui, ó. Tu quer alterar o tipo dessa coluna, mas sendo que eu já criei uma etapa que eu já fiz isso. Tu quer substituir a atual ou adicionar uma nova. Eu vou colocar aqui, ó, substituir a atual. E aí você fala, ih, Matheus, agora tu complicou. O que são essas etapas? Olha para cá, para o cantinho da tela. Dá uma olhada. A primeira etapa foi o quê? Ele foi acessar a fonte e consultar as fontes. Depois, ele pegou a primeira linha, ó, vocês estão vendo aqui a primeira linha, e transformou, olha só, a primeira linha do CSV, ele transformou como número, o nome da coluna. E depois ele veio aqui para a terceira etapa, que é o quê? Tipar cada coluna. Eu agradeço grandemente para você, Power Query, que você já fez um trabalho legal para mim. Mas sendo que eu vou precisar personalizar algumas coisas, porque quando ele viu o preço unitário, ele colocou como número decimal, mas eu quero um número decimal fixo, que é o valor de moeda, para ficar aquele R cifrão na frente. Então, se eu não fizer o ajuste aqui, ele vai mandar para o meu Power BI. Lembra lá da bolinha saindo e indo para o Power BI com a coluna como tipo do número decimal. Aqui também valor total, eu vou fazer esta alteração. Então, mesma coisa, substitui atual para ele não criar mais uma etapa aqui. Eu só substituo aquilo que ele já fez.
Aqui tá ok, tipo do cliente tá texto, método de pagamento, região da venda, tá tudo ok aqui. Eu só vou ajustar uma coisinha. Tá vendo que o nome dessa base tá gigante? Eu vou clicar 2 vezes aqui para renomear e colocar ela como vendas. Isso vai me ajudar bastante quando eu for criar os meus cálculos, para não ficar o nome de uma tabela desse tamanho. Depois de tudo isso, eu vou clicar no ícone mesmo aqui, ó, fechar e aplicar. Esse é o momento quando eu clico, é que o Excel manda o Excel não, perdão, gente. O Power Query manda a tabela, a base toda tratada para o meu amigo Power BI fazer o trabalho dele. Então vamos lá, fechar aqui, fechar aí, aplicar. Aí a primeira etapa aí já está cheque. Se você tirou a foto, anotou, vê, olha aí, gente, já está aqui no Power BI, nessa seção aqui, dados. Outra coisa, gente, vocês estão vendo que tem aqui, ó, um símbolozinho de soma, autossoma lá do Excel. Isso significa que eu posso criar cálculos aritméticos com essas colunas, quantidade, preço unitário, valor total. Agora, você está no modo de exibição de relatório para criar seus gráficos. Você vai clicar abaixo dele, que é o modo de exibição de tabela. A gente olhar a tabela e criar os cálculos com ela. Então, gente, vê só. Agora, eu vou criar algumas medidas. O que é uma medida? É um cálculozinho que você vai guardar, que até o símbolo é uma calculadora, para você utilizar mais na frente nos seus visuais. O que você vai fazer agora? Você vai criar duas medidas para ajudar a desenvolver os gráficos. Então, você vai clicar aqui, ó, nova medida. Eu vou abrir aqui e vou dar um zoom para ficar melhor. Essa medida, eu vou colocar o nome dela de quantidade de vendas. E depois do igual, é aí que eu vou invocar o DAX. E o DAX, gente, é uma linguagem de função. Então, como no Excel tem um PROC-V, soma, se erro, aqui também tem algumas funções que vai te ajudar. Por exemplo, eu vou chamar uma função que é counting rows, que basicamente é contar quantas linhas tem. Porque essa minha tabela de venda, cada linha dela é uma venda. Então, se eu contar a quantidade de linhas que tem nessa tabela, significa que essa é a quantidade de vendas que eu tenho. Então, counting rows, e aí ele precisa passar um parâmetro entre dos parênteses, igual a função soma. Então, eu vou colocar aqui, ó, a minha tabela vendas e vou dar um OK. Vocês estão notando aqui, ó, que ele criou uma calculadorazinha. Isso não é uma coluna mais, isso é um cálculo. Além disso, eu vou criar outra medida, que é essa daqui, ó, total de vendas. E aí eu vou chamar a função somar. E chamando a função somar, vou passar a coluna valor total, ele vai somar a coluna total inteira e vai jogar dentro dessa minha medida, que é um cálculo que eu vou usar depois. Perfeito? Então, criamos os DARCs. Agora, vamos voltar para a exibição de relatório e vamos editar esse tema. Por quê? Se você notar, o nosso cliente ele tem uma cor vermelha, ele tem um rosa claro. Precisamos desenvolver o BI de acordo com o nosso cliente. Então, vamos editar o tema para que os visuais que a gente vai adicionar aqui ele já estejam com o tema ideal do nosso cliente. Então, primeiro passo, eu vou vir aqui em exibição, temas, personalizar o tema atual. Eu vou vir aqui em visuais, primeiramente, e vou colocar uma borda. Não sei se vocês notaram, mas a borda dos nossos visuais está meio arredondada. Então, eu vou clicar aqui, ó, borda, vou adicionar uma borda. Essa borda ela vai ser branca. Então, a gente joga lá para cima, o código é FFFF, né? Que é branco. E aí, vou dar um raio de 15 para ficar arredondado. Perfeito? Depois, eu vou lá em cima, cores e nomes, e aí você só vê que tem cor 1, cor 2, porque quando eu vou criar um visual, ele vai pegar a primeira cor, essa cor 1, mas não combina nada com o do nosso cliente. Aí você vai fazer o quê? Você vai lá na pasta imagens, hexadecimal, você vai pegar esse código aqui, ó, que é o código da cor, e jogar aqui. Joga aqui, eu acho que ele não copiou tudo, que eu copiei com espaço. Agora eu acho que vai. Vamos ver. Jogando aqui. Pronto. Agora, a cor 2, vou colocar o rosa claro. E jogar aqui também na cor 2. E vou fazer o que agora, gente? Aplicar.
Pronto. Porque se eu criar um gráfico de pizza e tiver duas fatias, uma fatia vai ser vermelha e a outra vai ser rosa claro. Então, você já tem as cores padrão do seu cliente. Depois que mexemos no tema, agora vamos adicionar as imagens. Primeira imagem, a gente vai colocar um background nessa, nessa parte de editável. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui eu tenho a minha tela de fundo, que é essa parte quadradinha que está aqui tracelhada, e tem um papel de parede, que é a parte de trás. Só vamos adicionar uma imagem nessa parte, é onde eu posso colocar os meus visuais, os gráficos. Então, vou clicar aqui, ó, formatar o visual do relatório, venho aqui, ó, tela de fundo, imagem, e vou lá acessar as imagens e vou colocar aqui background. Matheus, não apareceu nada. Olha a transparência 100%, está 100% transparente, ninguém vê nada. 0% de transparência e já adiciona aí aquele rosinha, que é o rosa aí predominante também da logo do nosso cliente. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vai vir aqui em inserir e eu vou inserir uma imagem, tá? Vai aparecer isso aqui. Se a sua versão do Power BI estiver anterior da minha, não vai aparecer dessa forma, já vai aparecer aquela janelinha para buscar a imagem. Caso esteja igual ao meu, você vai vir aqui em estilo, imagem, procura ela, e vai clicar na logo e a sua logo vai aparecer. Perfeito? Logo bonitinho aí, 12 Sabor, a empresa que estamos desenvolvendo o Power BI. E aí, gente, primeiro passo, o que, é que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar os nossos visuais. Então, o primeiro visual, a gente vai adicionar o que vai chamar mais atenção para o nosso leitor, porque o nosso leitor lê em Z. Então, o início ele vai começar a leitura, Matheus, por que lê em Z? Quando você está lendo um livro, você não lê uma linha, depois desce, olha aí. Então, você está utilizando um pouco de UX e UI aqui nesse dashboard. Então, o primeiro passo, eu vou clicar e criar um cartão. Tem esse cartão que tem um raiozinho, mas eu gosto do cartão que o nosso amigo Power BI quer descontinuar. Que você vai clicar nesses três pontinhos aqui e vou colocar aqui, ó, restaurar os visuais padrões. É porque e aí vai aparecer esse cara aqui, ó, cartãozinho 123. Vou clicar nele, vou deixar ele aqui do lado. E aí o que é que eu vou fazer agora, meus amores? Eu vou vir aqui, tá vendo que eu tenho uma medida que já tem o meu total de vendas? Vou arrastar ela para o campo e ele já vai me dar o total de vendas da minha coluna, porque a medida já tem aquele cálculo. Ela não somou a coluna de vendas inteira, então ele já vai ter 26 mil, mas vocês notaram que tá 26 no final tá 1.000. Ah, o pessoal do financeiro não gosta disso aí não, ele quer até os centavos. Eu vou vir aqui, ó, formatar o visual, o valor do balão, e exibir unidades, eu vou colocar nenhum. Aí ele vai mostrar tudo. Mas eu estou notando que a cor não é a cor que a gente quer, tá até arredondada aqui, que a gente já colocou no tema. Mas a cor, vamos colocar a cor do nosso cliente, que está aqui, ó. Usamos recentemente e vai ficar bonitinho. Show? Vou colocar mais outra medida, então vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, jogar aqui, já que está tudo formatado, jogar um pouco para cá. E aí, agora eu quero colocar a minha quantidade de vendas. Eu vou aqui, ó, clicar no segundo, em campos vou apagar e vou jogar aqui a minha medida, a quantidade de vendas, que é 300. Perfeito? Olha o quanto é simples. Agora eu vou fazer um filtro, que eu quero filtrar por região, porque cada região é uma loja, então eu quero mostrar a performance de vendas dessas lojas. E eu vou clicar aqui, ó, segmentação de dados, vou jogar um pouquinho para cá, olha só, e vou arrastar a coluna região de vendas, que vai me gerar um filtro. Mas esse filtro eu vou precisar de espaço para mostrar tudo. Mas eu tenho como melhorar isso aqui. Vou clicar no meu filtro, tá? E aí vou vir aqui, ó, configuração, mais uma vez no formatação visual. Tá vendo que o estilo tá lista vertical? Vou colocar suspenso e em seleção vou colocar aquela opção de selecionar tudo. Então eu consigo selecionar tudo, eu quero saber só a performance da venda da zona sul. Ele já mostra para mim. Porque todos esses visuais que você adicionar, ele sempre vai estar olhando para a segmentação de dados. Então é muito fácil fazer filtro no nosso amigo Power BI. Vou só colocar um pouquinho para cá. Agora, vamos colocar um gráfico de barra clusterizado, que é esse terceiro aqui, sempre clicando fora para não substituir o anterior. Vou colocar aqui, ele precisa de espaço. Agora, vamos lembrar lá do eixo Y, eu quero colocar a quantidade
de vendas por tipo de pagamento. Vamos fazer um pouco diferente. Então, ó, tá vendo que tem aqui, ó, cadê o método de pagamento? Então, o nome do método de pagamento veio para o eixo Y. E o total de vendas você pode até usar a medida, porque ela vai distribuir para cada um aqui, ó. Olha que legal. Além disso, você sabe que o Pix está ganhando, mas qual é o valor que o Pix está ganhando? Aí vamos adicionar o rótulo de dados. Você vai vir aqui, ó, formatar visual e adicionar o rótulo de dados. Olha as casas decimais. Vamos mudar essas casas decimais aqui, ó. Falou, abre o rótulo de dados e coloca nenhum. Então, o Pix, nessa semana aí, mês de janeiro, foi a maior forma de pagamento. Então, entraram pelo Pix aí R$ 7.768,49. Show de bola. Agora, daqui a pouco vou mostrar para vocês como edita o tema, mas vai ficar como atividade aí para você fazer. Agora eu vou vir aqui, ó, criar um gráfico de pizza, clicar fora em um gráfico de pizza, porque senão ele vai substituir para um gráfico de pizza. Olha aqui. E aí, o que é legenda e valores? Legenda é o nome da fatia e valores é o que vai fazer a fatia aumentar e diminuir. E aí, eu tenho aqui, gente, o tipo de cliente. O tipo de cliente só tem dois, que é novo ou recorrente. Gente, gráfico de pizza você tem que colocar com poucas fatias, porque se colocar muitas fatias, não vai passar muita informação. A experiência do usuário fica ruim. Mas quando eu tenho duas informações, Matheus, como é que você sabe que você tem duas informações? Olha aqui. Deixa eu minimizar aqui. Mas, ó, tipo do cliente, só tenho dois, novo e recorrente. Então, dá para fazer um gráfico de pizza, ó, maravilhoso. Então, eu vou colocar aqui, ó, o tipo do cliente na legenda. Ele vai colocar as fatias. Olha as cores das fatias que você editou lá no tema. Olha como é importante editar o tema. E aqui os valores, vou colocar total de vendas, para a gente ver como é que é essa performance. Vou esticar só mais um pouquinho. E aí, total de vendas não, vou colocar a quantidade de vendas por cliente. Olha aí que legal. Então, os clientes recorrentes estão comprando mais do que os clientes novos. E para finalizar, eu quero saber quais os produtos que estão tendo mais venda. Se eu quero saber os clientes, os produtos que estão havendo mais vendas, mais uma vez, gráfico de ranking. Vou jogar aqui, jogar para o lado, vou aumentar um pouquinho esses aqui, já que a gente tem espaço. Jogar um pouco para cima aqui e vamos lá. Vou colocar aqui, ó, o nome do produto. Cadê o nome do produto? Produto está aqui no eixo Y. E vou colocar a quantidade de vendas de cada um. Olha aí, o bolo Red Velvet tá brilhando. E vou vir aqui, adicionar o rótulo de dados. Pronto. Matheus, como é que eu edito o nome do título? Vamos editar, por exemplo, aqui, esse aqui. Você vai clicar, formatar o visual, geral, porque o título está no geral, e você vem aqui e edita, ó, total de vendas por tipo de pagamento, por método de pagamento, até tá legal o nome aqui. Só vou centralizar. Clica aqui, centralizo esse e centralizo esse aqui. Pronto, gente. Você acabou de fazer um Power BI, seu primeiro Power BI. Olha a leitura em Z, começa a chamando a atenção do seu leitor, quantidade total de vendas, quantidade de vendas por tipo de pagamento, quantidade de vendas por cliente e quantidade de vendas também por o meu amigo aí, os produtos. E o filtro, se vocês começarem a filtrar, todos esses visuais vai olhar para a segmentação de dados. Agora eu quero saber todos os dados da loja Zona Norte. E aí ele vai passar todos os dados referentes ao da Zona Norte. E aí, Matheus, eu quero ver do centro, como é que tá a loja do centro. Então, ó, tá vendo que no centro, o bolo mais que pedido é o bolo de chocolate, não é roda de velho. E aqui tá quase meio a meio, novo recorrente. E o pagamento mais recorrente aí é o cartão de crédito. Então, cada tipo de loja vai ter um comportamento diferente. Mas se você quiser ver o comportamento geral, você vai selecionar tudo. E aí vai ter o geral. Gente, se você gostou, dá um like, compartilha. Esse foi um vídeo bem rápido para você ter o seu primeiro contato. E aqui no meu canal tem muitos vídeos de Power BI. Então, compartilha aí, dá o like, vai me ajudar bastante. Fica com Deus, tamo junto!